Os inimigos naturais de Deus. Assim são chamadas as pessoas que carregam o sobrenome D. A primeira vez que tomamos conhecimento sobre a importância desse clã foi no arco da Ilha de Drum, no capítulo 154, quando a doutora Kureha lembra de Gold Roger ao ver o nome completo de Luffy no seu cartaz de procurado e cita que a vontade dos D permanece viva. E ao decorrer da obra, esse clã foi ganhando ainda mais destaque, com o governo mundial o tratando como um povo amaldiçoado, outros personagens se interessando pelo Luffy devido ao seu sobrenome D em seu nome e novos figurões sendo revelados como parte desse clã. E em Marineford foi revelado uma informação muito interessante. Barba Branca lembra de uma conversa que ele teve com o Roger sobre o que ele descobriu em Laugh Tale e deu a entender que os D têm alguma ligação com o próprio tesouro One Piece, provavelmente sendo o clã do Reino Antigo de 800 anos atrás, mencionado pelo Professor Clover no capítulo 395. E apesar de ainda segurar esse mistério, Oda nos apresentou vários personagens desse clã e mais algumas informações sobre ele, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, galera. Mas antes, eu queria te convidar a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. Toda semana, vídeos sobre o universo de One Piece, mas eu só vou poder seguir essa jornada se eu tiver você no meu bando. Vamos lá! Na árvore genealógica dos D, a principal família apresentada para os leitores é a família Monkey, com seu mais velho membro sendo o famoso herói da marinha, Monkey D. Garp, o marinheiro que ocupa o cargo de vice-almirante. Vale ressaltar que ele já foi convidado a se tornar almirante diversas vezes ao longo da sua carreira, mas recusou todas elas por não querer ser controlado pelos nobres mundiais de Marijoa. A primeira vez que Garp apareceu no mangá foi na capa do capítulo 92. No entanto, só fomos descobrir quem era aquele marinheiro e a sua real importância para a trama no capítulo 432, que é quando também descobrimos o seu parentesco com o próprio Luffy, sendo no caso o seu avô. Garp recebeu o título de Herói da Marinha no evento que ficou conhecido como o Incidente de God Valley, no qual ele não se orgulha por ter tido que lutar ao lado de Gold Roger por um bem maior, para derrotar um inimigo superior a eles. Big Mom, Kaido. Na sequência da linhagem sanguínea de Garp, temos o homem mais procurado do mundo, o renomado líder do exército revolucionário Monkey D. Dragon. Sua primeira aparição foi no marcante capítulo 100, ajudando o Luffy, que era o seu filho, a fugir de Smoker em Log Town. Vale lembrar também que essa aparição de Dragon foi acompanhada da famosa frase do Roger, abre aspas, essas coisas não podem ser impedidas, uma determinação herdada, um sonho de alguém e o ir e vir da maré das eras. Enquanto as pessoas almejarem a liberdade, essas coisas continuarão a existir. É importante destacar isso porque essa frase com certeza tem ligação direta com a vontade dos D. E só fomos descobrir inclusive o seu nome completo, o seu posto como revolucionário e o seu parentesco com o Luffy também no capítulo 432. E por último, no segmento da família Monkey, temos o Monkey D. Luffy, o nosso protagonista. O Luffy é mais uma figura com o misterioso sobrenome D, relevante e caótico no mundo de One Piece, e se o seu pai é um revolucionário e o seu avô é o marinheiro, ele vem para fechar o trio ocupando o posto de pirata. Luffy atualmente é um dos 4 imperadores e o pirata mais próximo de encontrar o lendário tesouro One Piece. No entanto, o que mais chama a atenção nele é a sua conexão direta com o século perdido. Foi revelado no capítulo 1044 que Luffy, na verdade, comeu a Hito Hito no Mi mítica modelo Nika, uma Akuma no Mi lendária que está ligada ao século perdido, Joy Boy e a vontade dos D, e ele foi o primeiro usuário a despertar essa fruta após 800 anos, deixando o governo mundial extremamente preocupado. Agora, mas e a mãe e a avó do Luffy? A gente não tem informação sobre as duas até o momento, principalmente a mãe do Dragon, que nunca foi citada em nenhuma mídia. No entanto, numa SBS, o Oda ele já comentou sobre a mãe do Luffy, mas depois a gente percebeu que o Oda na verdade se referia a Dadan,
E no episódio 512, o Bug considera que o Rayleigh possa ser tio do Luffy, né? 確かあいつの親父は革命家ドラゴンって言ってたよな。でじい様がガープだろ。流れでいくとリリーさんは実はおじさんだったとか。 Mas isso não passa de um achismo dele, além da cena desse episódio não estar presente no mangá. Ele só disse isso se baseando na quantidade de gente que cercava o Luffy e que, no fim, acabavam sendo parentes dele. Então, se o Rayleigh era alguém muito próximo ao Luffy, ele só deduziu que o Rayleigh também pudesse ser um parente dele. Saindo da linhagem da família Monk, temos agora Gold Roger, o pirata mais famoso que já existiu nesse mundo. O homem que conquistou todos os mares, encontrou o tesouro lendário, que mais tarde viria a ser chamado de One Piece e se tornou o rei dos piratas, dando início à grande era dos piratas. 俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。 Vale lembrar que a Marinha tentou esconder o D do seu nome, o renomeando como Gold Roger em seu cartaz de procurado. Antes mesmo de ser considerado rei, Roger já era um pirata muito forte e famoso, sendo rival direto de Garp e Barba Branca, sendo conhecido como Roger, o Grande Pirata. E falando em Garp, é importante lembrar que os dois estavam diretamente envolvidos na Batalha de God Valley, como dito, né, no capítulo 957. Esse incidente pode ter sido o maior responsável por criar uma relação de confiança e respeito entre os dois, já que depois o Roger confiou ao Garp a segurança do seu filho. 生まれてくる子に罪はない。俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。 Uma curiosidade sobre o Roger e os D é que normalmente as pessoas desse clã costumam morrer sorrindo, como foi o caso do Roger e do Ace, e também o Luffy e o Law quando ambos estavam à beira da morte. Após o fim de sua jornada, Roger decide construir uma família, e é nesse contexto que somos apresentados a primeira e única mulher, até agora pelo menos na obra, que possui o sobrenome do famoso clã Portuguese de Rouge. Sua curta aparição foi no capítulo 550 do mangá, com direito a cenas estendidas no anime, mostrando o seu rosto e mais alguns detalhes. O fato mais curioso de Rouge é que, para esconder a linhagem do seu filho, já que o pai, era o maior pirata do mundo, ela ficou conhecida por realizar o incrível e bizarro feito de ficar 20 meses com Ace em sua barriga, se sacrificando para que o menino pudesse nascer em segurança e crescer sem a perseguição do governo mundial por exclusivamente carregar o sangue amaldiçoado do rei dos piratas. E após um ano e exatamente 3 meses após a morte de Gold Roger, Goldie Ace nascia. Isso mesmo, Ace a princípio foi nomeado por sua mãe com o sobrenome de Roger. No entanto, ele, com vergonha do seu pai e grato pelo sacrifício da sua mãe, resolveu alterar o seu nome para Portuguese de Ace. E como eu citei antes, Roger confiou ao Garp, o seu maior rival na marinha, mas ao mesmo tempo o qual possuía um enorme respeito também, para cuidar do seu filho, escondendo ele do governo mundial, já que, segundo o Roger, uma criança que ainda nem tinha nascido não deveria pagar pelos pecados do pai. Dessa maneira, Ace foi criado aos cuidados de Garp e Dadan, e ele cresceu com uma filosofia ao qual ele se perguntava se ele merecia ter nascido por conta de todo o contexto do sangue do seu pai. E quando Ace saiu para o mar, ele rapidamente, ganhando reconhecimento, construiu uma fama, ficando conhecido como Ace Punhos de Fogo, e até foi convidado para se tornar um dos Shichibukai, tendo rejeitado essa oferta. Isso tudo acendeu um alerta no governo mundial, que sempre estava de olho nele por conta da sua linhagem. Por fim, Ace acaba morto nos eventos que sucederam a sua derrota e captura pelas mãos do Barba Negra. Agora, uma outra família em One Piece que também carrega o sobrenome D é a família do Trafalgar Law, ou melhor, Trafalgar de
Water Law. No entanto, apesar de pertencerem ao famoso clã amaldiçoado, os pais do Law não representavam assim grandes figuras no mundo de One Piece. Na verdade, eles eram médicos, pessoas comuns como a Portugas D. Rouge, por exemplo. Law, diferente do Luffy, que estava sempre falando o seu nome completo por aí sem se importar, na verdade esconde o D em seu nome. Isso devido a uma conversa que ele teve com Rocinante, ainda quando era criança, sobre o D em seu nome. Foi durante essa conversa que Rocinante mencionou a misteriosa frase que insinua que os D são os inimigos naturais de Deus, lá no capítulo 764. Nesse caso, dos Tenryubitos, já que esses são vistos e autodenominados deuses no mundo de One Piece. Nessa conversa, Corazon também menciona que Law faz parte do clã condenado dos D. Ele diz que em sua cidade natal, Marijoa, era dito que se as criancinhas não se comportassem, um D viria para comê-las, demonizando as pessoas com esse nome. Além disso, Rocinante também menciona que os mais velhos falavam que os D trariam uma outra tempestade novamente um dia. Inclusive, Law repete essa mesma frase na luta contra o Doflamingo no capítulo 729. Durante o flashback da Robin no arco de Enies Lobby, fomos apresentados a mais um membro do clã D, chamado Jaguar D. Sol. Este que era um gigante e vice-almirante da marinha. O fato de Sol ser um gigante nos mostra que há uma diversidade entre os membros desse clã, não limitando apenas a humanos. Durante esse flashback, Sol faz amizade com a Robin e lhe conta que não sabe muito sobre esse sobrenome que ele tinha, mas que toda a sua família possui a sigla do clã em seus nomes, ou seja, existem mais gigantes por aí com esse sobrenome também. No fim, Jaguar de Sol acaba morrendo congelado por Aokiji no final do flashback, tentando proteger a Robin. Ou pelo menos era isso que a gente acreditava. E o próximo da lista é simplesmente o personagem mais caótico que já pisou no mundo de One Piece, o homem que almejava ser o rei do mundo, Rox D. Shebeck. Galera, Shebeck foi um personagem da era de Roger e Garp e um dos principais responsáveis pelo incidente de God Valley. Shebeck foi um infame pirata que reuniu a tripulação mais poderosa que já apareceu na obra, pelo menos na sua época, com personagens que são considerados lendas no mundo de One Piece, como Shiki, o Leão Dourado, e também piratas como Kaido, Big Mom e Barba Branca, que viriam depois a se tornarem Yonkous no futuro. Ainda não se tem muitas informações sobre Rox D. Shebeck, mas o que se sabe é que ele tinha interesse em saber os segredos que o governo mundial escondia e também almejava se tornar o rei do mundo, mesma posição que hoje é ocupada secretamente por Im. As últimas informações que se tem sobre ele é que o mesmo perdeu junto com a sua tripulação para Roger e Garp em God Valley e o seu bando acabou se desfazendo e no fim ele acabou sendo morto. E não foi confirmado se Shebeck deixou um filho para carregar a sua linhagem, mas existem algumas teorias sobre isso. Por fim, chegamos a Marshal D. Teach, mais conhecido nos mares como Yonkou, Barba Negra. Teach é uma das figuras com o sobrenome D que mais causa no mundo de One Piece. Barba Negra entrou no bando do Barba Branca ainda quando criança e acabou matando um membro de sua tripulação, que era o Tat, para adquirir a Yami Yami no Mi, a fruta das trevas. Ele também foi o responsável por causar a Guerra de Marineford, já que entregou Ace para a marinha e por ter sido o responsável por finalizar a vida do Barba Branca, também roubando a sua fruta. E falando em fruta, Teach também é o único personagem da obra que temos conhecimento que conseguiu comer 2 Akuma no Mi. Barba Negra vem sendo construído como o oposto do protagonista. Enquanto Luffy é a luz, Nika sendo o deus do sol, Teach é a escuridão, e os dois vêm crescendo no mundo dos piratas ao mesmo tempo, mas por caminhos opostos. Vale ressaltar que mesmo sendo um D, existem algumas teorias que negam, que pelo menos tentam negar esse fato. Isso porque, no final da Guerra de Marineford, Barba Branca, após lembrar da conversa com Roger sobre os D, disse que Teach não era o homem que Roger esperava em Laugh Tale. E Teach, diferente de outros membros do clã, não sorriu quando estava à beira da morte ao enfrentar o Barba Branca, mas sim ficando extremamente assustado. Por fim, não se sabe muito sobre a linhagem do Barba Branca, mas é possível que ele tenha alguma ligação com Shebeck.
caso o Barba Negra, por exemplo, fosse filho de Rox de Shebeck, o mesmo teria 2 anos quando seu pai teria morrido, e essa informação encaixaria com o desenho feito pelo Oda do Tite criança abandonado chorando, né, à luz do luar. Uma das semelhanças entre os dois é que Shebeck formou o seu bando na ilha Hachinosso, também conhecida como Ilha dos Piratas, e o Barba Negra atualmente é justamente quem governa essa ilha, como se estivesse seguindo o mesmo caminho de Shebeck. E uma semelhança muito forte também que contribui para essa relação de parentesco é o fato do navio do Barba Negra se chamar Sabre de Shebeck, ao qual seria obviamente uma referência ao nome de Rox de Shebeck. E vale lembrar também que recentemente o Oda revelou que o nome da espada do Roger se chamava Ace, que no caso viria a ser o nome do seu filho. Então isso não pode ser só coincidência, né? Convenhamos. E em relação ao seu primeiro nome, ele pode simplesmente ter alterado para evitar a perseguição do governo mundial, como ocorreu com o Ace. Enfim, são muitos pontos que fortalecem a existência de um parentesco entre esses dois, ou no mínimo alguma relação de inspiração. Mas agora eu quero saber de você. Qual vai ser o próximo? Será que vai ter algum próximo membro desse clã que vai ser revelado? Deixa aí nos comentários que quando a gente souber, vocês podem voltar aqui no vídeo para ver se vocês acertaram ou para ver se o coleguinha de vocês também conseguiu acertar, beleza? Lembrando mais uma vez para você conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho tá ativado. E agora confere esse vídeo que vai aparecer na tela agora sobre os casais finais de One Piece, que também ficou, ó, show de bola.